Está entrando no ar o Na Linha. Um programa de entrevistas com a condução inteligente e participativa de Mário Kertes. Alô, Mário? Olá, pessoal. Começando mais um programa Na Linha. Hoje, conversando com um dos maiores advogados criminalistas do país, Antônio Carlos Cacai. Além de grande advogado, intelectual, um homem cuja conversa é inteligente, extremamente simpática e considero um grande amigo. Vamos agora, Cacai, vamos conversar, meu amigo. Mas eu tenho uma enorme alegria. Eu me transporto para a Bahia, eu amo a Bahia, sabe que eu sou meio baiano, né? Eu tenho uma casa em Trancoso, por mim, eu fugia daqui, esquecia que existisse esse mundo maluco criado por esse presidente absolutamente irresponsável e ia viver aquilo que a Bahia tem. Mas eu tenho que resistir, porque isso é o que a vida me deu, é a hipótese de resistência. Mas é uma alegria enorme falar com você. Espero que não com muita tristeza, porque tem dia que é difícil. Pois é, Cacai, realmente nenhum de nós brasileiros merecia nem a pandemia que atacou o mundo todo, nem ter a pandemia junto, não é, com um presidente como esse que nós estamos. E, Cacai, uma coisa que me preocupa muito é a gente ver que a democracia nossa está sendo solapada a cada dia, a cada dia. Só um último exemplo, assim, no dia 22, aliás, 22 é uma data marcante, né? 22 de abril foi aquela reunião ministerial, pode ser um bordel, com todo respeito aos bordéis. No dia 22 de maio, o presidente se reúne com o seu Estado-Maior e diz: vou mandar o Exército intervir no Supremo Tribunal Federal e tirar os ministros de lá. E o que é que acontece? Nada. Quando ele participava de movimentos, insuflava movimentos contra o Supremo e o Congresso, o que é que aconteceu? Nada. Como é que você vê isso, Cacai? Mário, eu vejo com dois tipos específicos de preocupações. O primeiro é a banalização da gravidade do que nós estamos vivendo. Você imagina o seguinte: você tem um presidente da República que diz que vai intervir porque o Supremo teria dado, e não deu, além disso, ele é mal assessorado e mal preparado, uma determinada decisão. Isso, que deveria ser um escândalo e uma preocupação institucional, não dá nenhuma relevância. Por quê? Porque nós banalizamos. Esse presidente ele faz um mal para as instituições tão grande, porque não tem nenhuma consciência social, não tem nenhuma consciência jurídica, não tem compromisso absolutamente com as instituições estabelecidas. Então, o presidente da República diz que vai intervir na frente de generais e ministros. Isso é desimportante. Por quê? Porque nós tornamos o Brasil desimportante, Mário. Nós não damos mais, não estamos conseguindo dar mais a dimensão exata do que está acontecendo. O segundo ponto, que eu acho que é tão grave quanto, é você imaginar a falta de reação da sociedade organizada. Os partidos não existem. Não existem. Eu sou um cidadão que faz política institucional há 40 anos, nunca fiz política partidária, mas eu me espanto de ver a passividade dos partidos. Você tem um presidente da República, um sistema presidencialista, que diz que vai intervir no Supremo, e não há nenhuma discussão séria sobre isso. Acho até que o Supremo Tribunal, de certa forma, o diabo não é diabo por ser diabo, é por ser velho, né? Eu acho que antigamente eu teria me insurgido contra o Supremo, hoje eu acho que ele fez certo. Tem que ter uma relação entre os poderes. Nós tratamos com um presidente ou inimputável ou é genocida,
Então, o Supremo Tribunal tem que ter os cuidados devidos. Mas nós, sociedade civil, os partidos organizados, a voz que, de certa forma, representaria a sociedade brasileira, nós tínhamos que ter nos indignado. Mas ninguém se indignou muito, não, Mário. Não tem mais capacidade de indignação. São tantas e tantas. Nós temos 110 mil mortos e um presidente que diz que isso aqui é uma balela, que isso é um negacionismo enorme. Então, assim, eu tenho muito medo, Mário. Eu escrevi um artigo no Poder 360, sexta-feira, que fala sobre a angústia e a dor. Que é a angústia que nós estamos vivendo e a dor que nós estamos vivendo. Eu, você, as pessoas que nos conhecem, que nos admiram, admiram porque gostam de nós, admiram porque a vida amorosa tem que ser admirável, admiram porque nós temos uma formação humanista. Eu não suporto essa mediocridade que está acontecendo no Brasil, Mário. Eu não suporto, eu não sei como conviver com pessoas com quem você não consegue dialogar minimamente. A minha vontade é de ir para a Bahia, chegar aí numa praia dessa e pensar que é possível me abstrair de toda essa mediocridade, mas não é, Mário. Cabe a nós fazer uma resistência democrática mínima. É muito grave o que nós estamos vivendo. É muito grave essa não oposição. Como é que vem um presidente da República e diz que vai intervir no Supremo e não sai na primeira página dos jornais? Pois é, eu não entendo Meu isso. Deus! Nada. Quer dizer, é uma coisa assim, a sua perplexidade é a minha perplexidade. Ainda bem que eu tenho um amigo para ficar perplexo comigo, porque imagina o que é. Veja bem, se fosse um terceiro escalão falando disso, nós estamos num sistema presidencialista. O presidente da República, embora inepto, ignorante, despreparado e genocida, ele é presidente da República. Você tem um valor simbólico do que é ser presidente da República. Esse homem está com uma popularidade extremamente forte. Porque no Brasil você vive a pobreza, Mara, a pobreza aniquila as pessoas. A pobreza não permite que nós possamos conversar nada inteligente, a não ser entre nós dois aqui e mais alguns. Esse Guedes está colocando 12% de imposto sobre os livros e tentando tirar o imposto das armas. Eu não tenho vergonha simplesmente de ser brasileiro, não. Eu tenho vergonha de nós não termos força para fazer uma oposição digna. Quando eu vi esse cidadão fazendo uma live e que atrás dele tinha uma biblioteca com 2 livros, eu até imaginei, realmente, por isso é que ele quer taxar os livros. Que país é esse, Mário? Você é um intelectual que emprestou a tua história para a política e fez bem à Bahia. E foi pena que, num dado momento, tenha deixado de fazê-lo. Quem é que vai emprestar uma vida para uma luta absolutamente necessária de mudar o país se nós temos essa mediocridade imperando? É muito triste. Eu estou falando para você aqui, com o carinho que tem por você e pela minha Bahia, que eu me sinto meio baiano. Eu fico impressionado de ver a falta de resistência das pessoas, de capacidade de discussão, de questionamento. Então, meu amigo, eu digo o seguinte, eu teria a hipótese, tem aquele filme famoso Sempre Nos Resta Paris, eu poderia dizer Sempre Nos Resta Trancoso, mas seria covarde nessa hora, né? Ainda é hora de fazer a resistência. Eu concordo inteiramente com você. Eu também poderia ter desistido, estar aposentado. Eu enfrento aqui a resistência dos bolsonaristas que me xingam, que falam, acontece.
não estou nem ligando. Eu acho que nós temos que não desistir, apesar da angústia. Você disse bem, a mim me gera angústia e tristeza. E eu acordo todo dia, 6 horas da manhã, né? Durmo tarde, durmo pouco, porque eu sou velho, acordo 6 horas da manhã e venho para frente das câmeras e do rádio para lutar e não desistir. A gente não pode desistir, Cacá. E você é uma figura importantíssima nessa luta. Agora, eu vejo que o Brasil vem já há algum tempo caminhando até chegar a esse ponto, não é? Porque quanta leniência houve, Cacá, com o próprio processo da Lava Jato, não é que foi que proporcionou, no meu entendimento, não sei se você concorda, nós chegarmos, através da eleição, a eleger um presidente da República como esse, não é? E mesmo o Sérgio Moro cometendo ilícitos legais, o próprio Supremo mandava um ofício pedindo desculpas, tal, etc., quando abriu aquele telefonema da presidente em pleno exercício da presidência com Lula. E ficou tudo por isso mesmo. Então, é como se as coisas fossem afrouxando, não é? Até chegar onde nós chegamos. Mário, você tem carradas de razão. Em primeiro lugar, você sabe disso, já falamos diversas vezes, você me dá o enorme privilégio de poder falar no teu programa, para mim é um prestígio enorme. Nós já falamos disso há muitos anos, que foi no bojo dos excessos dessa operação que se criou, que se fecundou esse governo autoritário e genocida. Esse ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, que é o presidente real, dono real da Operação Lava Jato, é o responsável direto por essa realidade punitiva que nós vivemos hoje. Na verdade, o que nós temos hoje, quando as pessoas falam, mas eles brigaram. Aí é uma briga de facção, uma briga de poder. Esse grupo que, veja bem, eu sempre disse isto, a Operação Lava Jato é uma operação importantíssima que desnudou, sempre digo, para que eu seja coerente, mas eu tenho uma coerência chata. Mas eles desnudaram um grau de capilaridade de corrupção que ninguém imaginava. Só que eles se perderam porque tinham um projeto de poder. Então, você disse bem, eles, no projeto de poder, passaram por cima de tudo e passaram a ser eles próprios a própria opressão. Quem é a opressão? Chama-se Sérgio Moro e esse grupo de procuradores medíocres, sem nenhuma preparação intelectual. Eles têm uma boa estrutura de marketing, para poder fazer o que fizeram com o país. E aí elegeram esse presidente da República, porque, veja bem, Mário, eu já te disse isso aqui, como é que um juiz que prendeu o principal opositor, ainda com a beca nos ombros, usando o nome do judiciário, aceita fazer uma discussão sobre ser ministro do outro governo? Isso é mercadejar a toga. Isso é indigno. Essa é a realidade. Nós temos que dizer o nome às coisas. Agora ele está ficando desmoralizado. Esse Deltan agora começa a mostrar o que tem que ser feito. Mas nós, que sempre tivemos do lado da discussão lúcida das questões, quer dizer, eu não sou contra a Lava Jato, eu sou contra os excessos. Sim, claro. Eu sou contra os abusos, é claro. Exatamente. Eu sempre disse, Mário, quando eu saí correndo no Brasil, que eu não permito dizer que nenhum juiz, nenhum procurador, nenhum promotor possa dizer que é contra o combate à corrupção mais do que eu, mais do que você, mais do que qualquer um que esteja nos ouvindo. Eu quero esse combate preservando todas as garantias constitucionais. Nós estamos, Mário, num beco sem saída. Nós temos um governo eleito por esse grupozinho fascista e absolutamente sem limite, que é o governo desse presidente genocida. E quem faz oposição a ele hoje, que é uma briga de facção,
é exatamente quem o elegeu. Nós não temos oposição, Mário. Você é um homem das antigas como eu. Gosta de literatura, gosta de poesia, mas também gosta de história. Nós sabemos a história do Brasil. Quem é a oposição hoje no Brasil? Ninguém, Mário. Nós não temos oposição. A oposição depositou as armas. Nós temos que fazer uma oposição diferenciada. Hoje, nós temos um inimigo comum. Nós temos um presidente genocida. Nós temos, Mário, há 4 meses nós não temos ministro da Saúde. Isso não é só um crime lesa pátria, não. Assim, obviamente, um crime que deveria ser responsabilizado. Isso é o nosso afastamento. Nós viramos párias internacionais, Mário. Eu sou um advogado, poeta e sonhador. Eu tenho interesses na Europa com advogados, com clientes. E eu não posso entrar na comunidade europeia porque nós somos párias internacionais. Então, assim, o que me resta hoje, falando com toda a seriedade, tirando uma resistência que nós, o pequeníssimo topo da pirâmide, que eu tenho aqui 7.000 livros, lá em cima mais 7.000 livros, eu discuto poesia, eu faço um poesia ao final da tarde para poder não ficar louco, eu discuto 3, 2, 4 lives por semana, por dia, às vezes. Eu tenho a felicidade de falar com você, de me sentir um pouco na Bahia. Mas e o povo brasileiro? Quando se fala tem que lavar as mãos várias vezes ao dia, e quem não tem água potável em casa, que é a grande maioria? Pois é. Como é que você faz, Mário? Você tem que fazer o isolamento. E nas favelas e nas periferias? Como? Cada casa tem um cômodo ou 2, onde viver 2 pessoas, vivem 10. Nós vamos viver como hipócritas a vida inteira? Não tem mais tempo de ser hipócrita, não, Mário. Passei do meu tempo de ser hipócrita. Eu não quero ser cúmplice desse bando de fascistas que está dominando o país. Eu sou a resistência, se não uma resistência real, porque eu não posso fazer muita política, eu faço a resistência literária, amorosa. Ao falar com você, eu me sinto resistindo. Eu também me sinto resistindo a falar com você, sabe? A gente transmite um pouco de energia ou muita energia, porque a gente precisa dessa energia como a gente precisa do oxigênio para sobreviver. Esses tempos tão sombrios e miseráveis que a gente está vivendo. E vendo o povo nesse sofrimento, e vem o tal da ajuda aí de R$600, de repente o presidente acha que vai navegar nessa popularidade, quer arrombar as finanças do país, passar por cima. Um dia desse, ele vai se desfazer de Paulo Guedes, eu acho. Não é? Porque ele vai querer estar gostando desse negócio de sair viajando, virar populista e fazer obras e fazer isso e aquilo. E pronto. Mário, eu sou um homem que tenho certas simplicidades. Esse modelo dos R$600, que, na verdade, o presidente queria 200, o Congresso quis 400, o Congresso botou 600. Bom ou ruim, o que eu sei é que as pessoas estão recebendo R$600 que vai ajudá-las. Eu não sou um cara... Eu tenho uma formação de esquerda, não tenho uma formação humanista, não sou do PT, não sou nada disso. Nunca me candidatei a nada, eu sou sempre convidado a ser candidato às coisas mais diversas. Eu sou um candidato permanente a fazer esse debate, por exemplo, com você, para mim já é muito bom. E eu acho que as pessoas se enganavam quando falavam que tinha um eleitorado de esquerda que recebia lá a Bolsa Família. Isso é uma coisa muito grave. Não é nem de esquerda e nem de direita. É um eleitorado que está precisando, porque o Brasil está absolutamente à deriva. Então, assim, eu não vou discutir, até porque nós podemos fazer um programa só sobre isso, sobre a gravidade que é esse tipo de ajuda social.
mas é bom que ela exista. Porque eu estou na minha casa aqui com essa estrutura, mas as pessoas não estão. Isso. Quando você fala em falta de estrutura para enfrentar a pandemia, naquelas casinhas que vamos fazer isolamento de 2 metros, você tem famílias de 10 pessoas num cômodo só. Nós existimos, Mário. O Brasil existe. Nós temos que fazer esse enfrentamento. Eu me cansei dessa hipocrisia das discussões que não chegam muito a nada. Cada vez que você me chamar para falar, eu vou ser talvez mais ácido agora para frente. Porque eu vejo que o presidente abandonou completamente. Nós estamos no sistema presidencialista. Ele abandonou completamente qualquer discussão que tenha seriedade. Ele deixou, depois que prenderam o Queiroz, o grupo dele deve ter dito: olha, fique quieto, porque agora a casa caiu. Porque, Mário, eu sou um cidadão que acredito que nós não teremos um golpe. Eu acredito. Brigo para que não tenha. Quando o presidente começou a alimentar as hipóteses do artigo 142 da Constituição para dizer que existia, chamando o Ives Gandra, que tristeza o Ives Gandra, um homem que tinha representatividade e que tinha nosso respeito, vir falar que há possibilidade de interpretação do artigo 142 da Constituição para falar que as Forças Armadas podem ser um poder moderador. Isso chama-se golpe constitucional, Mário. Você tem experiência de vida e eu tenho. Isso é uma tentativa de golpe constitucional que esse presidente genocida começou a buscar para tentar implementar o golpe. Eu sei que isso não acontecerá. Sei como. Sei que vou resistir. Mais do que isso eu não sei. Mas eu acredito que o Exército Brasileiro não vá dar força para um sistema que seja coordenado pela milícia. Bastou prender o tal Queiroz, que o presidente mudou, calou-se, começou a conversar, começou a trazer a direita para o governo, a direita que eu digo centrão, para poder fazer a coordenação. Se for melhor para o país, meu amigo, eu topo. Eu também. Claro. Eu sou igual a você. Não, eu não quero, eu não tenho. Veja bem, a democracia se dá assim. Quem elege governa até o final. Assim é que se dá a democracia. Eu acho esse cidadão medíocre e genocida, mas se ele conseguir levar o país até o final, vamos, se for o caso, ganhar pelo voto. O que nós não podemos ter, Mário, e aí é uma questão grave, é num momento de pandemia como esse, o abandono do país. É uma coisa incrível. Você vê Portugal, todos os governos, não esquece Portugal, todos os governos do mundo fizeram uma certa união para fazer o enfrentamento do vírus. O Brasil não. O Brasil politizou o vírus. Esse presidente da República é o próprio vírus. Ele é um negacionista, mas não é um negacionista qualquer, não. É um negacionista vulgar. Eu topo tudo, Mário. Mas a vulgaridade eu não consigo conviver. Como você pode conviver? Você é um cara que eu admiro, conheço um pouco a tua vida como intelectual, como político, que se dedicou à Bahia. Como é que você pode conviver na época de hoje com essa mediocridade que nós vivemos? Quem somos nós hoje? Qual o contexto social que nós estamos postos? Quando você fala em nome de um grupo que você representa, e eu falo em nome de um grupo que eu represento, eu sou um estudioso de algumas coisas, eu sou um advogado, eu tenho uma certa... aquilo que a advocacia me deu de melhor na vida, que foi ter voz. Eu penso que estou falando para quem possa me ouvir, para quem você fala, para quem possa ouvir você. Nós não temos interlocutores, Mário. O Brasil não tem interlocução. Pense nisso, para você ver o tamanho do nosso problema. Quem são nossos interlocutores?
Alguém que desdenha da vida, alguém que não tem um ministro da Saúde que possa dizer minimamente quais são os critérios. Quando eu acordo pela manhã, eu tenho visto muito pouca televisão, eu não consigo mais viver esse mundo só de pressão. Mas quando eu ligo, que eu falo assim, o grupo de imprensa reunido vai dar os dados. Meu Deus, eu não tenho um governo que me dê os dados do Brasil. Cara, desculpa, eu ia falar uma expressão mais pesada. Como é que eu posso esperar que tenha um grupo de imprensa? Eu admiro e parabenizo a atitude deles. Eles estão substituindo o Estado porque o Estado se nega a prestar contas mínimas à sociedade. Mano. Nós não merecemos isso. É muito triste. Eu estou conversando com o Antônio Carlos de Almeida Castro, o grande querido Cacai. Cacai, veja o seguinte. Quando começou essa Operação Lava Jato, você disse bem, eu também acho que ela teve seus méritos, não é chegar e dizer não prestou nada, mas muito insuflado pela mídia, sobretudo pela Rede Globo, Sérgio Moro foi transformado num herói nacional. Herói mesmo. A população venerar ele, venerar. Saiu no mundo fazendo palestras, conversas, viajava no avião, simples assim, todo disfarçado para não ficar ostentando nada, mas e essa coisa permitiu, e aí eu fico muito preocupado porque a gente hoje não tem oposição. Se a gente não tiver também uma parte significativa da imprensa, a gente não vai ter como se manifestar, já que o povo, inclusive, não pode ir para a rua por conta da pandemia. Esse mal que foi feito em transformar Sérgio Moro no herói foi que permitiu que a gente chegasse à situação que a gente está. Essa semana eu vi o ministro Edson Fachin dizer que achou errado não terem deixado Lula ser candidato. E mais, que havia um cavalo de Troia colocado para destruir a democracia. Eu tomei um susto com isso, achei até bom a declaração dele, mas vem cá. E esse tempo todo que os absurdos foram cometidos, inclusive o próprio Edson Fachin, relator da Lava Jato, aceitou muito deles. E aí, Cacai, você que conhece bem isso mais do que ninguém, o que é que está acontecendo? O que é que aconteceu? Eu não sei, eu fico perplexo com isso. Mário, ninguém conhece isso. A declaração do Fachin me deu uma perplexidade, porque você imagina assim, o ministro Fachin é que eu respeito muito e sei que ele votou lá naquele momento para que o Lula pudesse candidatar-se, mas no momento em que já estava vencida a questão, trazer isso agora a um certo requinte de crueldade, porque tudo que a Lava Jato fez de absurdo, jurídico, tudo que a Lava Jato fez de absurdo, humanista, houve esse apoio específico do relator do Supremo Tribunal, que é o ministro Fachin. Então, assim, com todo o respeito, ora direis, ouvir estrelas, por certo, perdeste o senso. Isso é poesia, Mário. Eu fico extremamente perplexo, porque eu não tenho nenhuma dúvida de que esse grupo específico, coordenado por esse juiz com cunho fascista e determinado, que coordenava a força-tarefa, instrumentalizou o Poder Judiciário, instrumentalizou o Ministério Público. Eles são responsáveis por esse governo que está aí, mas eles têm um projeto próprio, eles continuam no projeto próprio. Como você pode imaginar que é possível ser simplório para dizer esse tipo de crítica? Não. Então vamos fazer um enfrentamento. Vamos agora anular o caso da parcialidade desse juiz.
É a chance que nós temos de fazer uma anulação. Mas essa anulação não é pró-Lula, não. Quando eu entrei com a ação direta de constitucionalidade 43 para a presunção de inocência, que o Lula não era sequer condenado, nem processado, e que colocaram isso na conta do Lula, eu dizia que eu queria cumprir a Constituição, Mário. Agora, nós vamos de novo tornar uma questão que é gravíssima, que é colocar às claras a parcialidade desse juiz. Não, olha, ou se determina que ele é parcial e anula os casos dele, ou esquece a hipótese de existir um juiz parcial. Ah, mas é o Lula. Não quero saber se é o Lula. O Lula, para o bem e para o mal, não pode ser o cara que vai determinar o que o país vai viver. Eu não sou lulista. Acho que ele foi um presidente que incorporou 36 milhões de pessoas à vida ativa do Brasil, e eu tenho uma admiração que vai levar a minha vida inteira para isso. Mas tenho críticas. Claro, eu também. Agora, eu não quero saber, Mário, se é Lula ou não é Lula. A parcialidade do juiz Moro nesse julgamento foi uma parcialidade política. Ou então o ministro Fachin, que agora falou uma frase muito efeito e muito importante, porque tudo que o ministro do Supremo Tribunal fala é importante. Quando é o ministro que é o relator do caso da Lava Jato, tem importância fundamental. Até porque ele nunca votou em quase nada com os direitos e garantias constitucionais. Vamos enfrentar esse juiz agora. Quem é ele? É um juiz maior do que o Supremo Tribunal? É um juiz que tem... Nós temos seríssimas dúvidas de quem ele representa. Isso tem que ser investigado, Mário. Por que você tem, de repente, um grupo de procuradores que aparece como sendo coordenador de fundos de bilhões? Ou seja, eles tinham um projeto político e tinham a fundamentação jurídica e financeira. Quem somos nós para fazer um enfrentamento? Eu sou um advogado, você é um jornalista, o cidadão que está nos ouvindo, às vezes, é um cidadão que só tem um interesse nacional, mas nós é que temos que fazer esse enfrentamento. Somos nós. Não vamos esperar que os grandes partidos façam. Nós não temos oposição no Brasil, Mário. Não temos oposição no Brasil. Com muita tristeza eu digo isso. Somos nós, os cidadãos brasileiros, o advogado, o jornalista, o empresário, aquele que está nos ouvindo agora aí na Bahia e que fala assim, é necessário discutir essas questões e enfrentar. Por que o ministro Fachin agora vem dizer o que está dizendo? O que está acontecendo no país de mais novo, no meu ponto de vista, é que aflorou os excessos dos excessos. O excesso da Lava Jato, que eu há 5 anos corro o Brasil denunciando, aflorou de uma forma que eu chamo os excessos dos excessos. Começou a doer, mesmo em quem não se incomodava. É isso. É isso. Começou a doer naquele que era letárgico, naquele que não tinha muito interesse, entendeu, Mário? Agora começou a ver, opa, o que está acontecendo? Por que você tem esse Deltan Dallagnol que tem a vida inteira em cima de um autoritarismo jurídico? Criticava os advogados, não tinha paridade de armas, achava que era um deus, Dallagnol. Agora, quando começa a ser investigado, é muito interessante isso. Ele começa, e ele está certo, ele pega um advogado para questionar, agora ele quer a prescrição. Ele agora entrou com a petição, o advogado dele é brilhante, junto ao Supremo Tribunal para reconhecer a prescrição. Ele dizia que os advogados, quando tentavam ir à prescrição, estavam agindo contra o sistema de justiça. Ao exercer um direito constitucional da ampla defesa, são uns canalhas, Mário, são uns canalhas. Essa é a realidade. São pessoas que acham
que o mundo, o Brasil, o cidadão não vai entender o que eles fizeram com o sistema de justiça. Eles utilizaram o sistema de justiça para um golpe próprio, para um benefício próprio, para um programa de governo, de projeto de poder. Veja bem, eu não estou criticando ele ter um advogado que vá defendê-lo na sua plenitude, não. Eu estou criticando porque ele negava esse tipo de defesa às pessoas. É muito simples, Mário, quando você consegue ver uma situação muito definida. A pessoa, quando tem caráter, quando tem princípio, ela quer para os outros aquilo que quer. Parece simples, mas é isso mesmo, é simples. O que quer para si, o que quer para os outros. Por que que agora ele vem pedir o devido processo legal, ele vem brigar pela prescrição, ele quer a ampla defesa? Porque é assim que tem que ser. Isso é que eu defendi a vida inteira. Eu estou, Mário, onde sempre estive. Essa é uma tranquilidade que eu tenho na vida. É bom, é bom. Isso é É fundamental, bom. Cacai. A sua biografia, isso é fundamental. Agora, vamos pensar aqui no seguinte: prisão de Queiroz. A prisão de Queiroz, o caso Flávio Bolsonaro, né, as tentativas de suspender. Você vê que o próprio ministro do Supremo suspendeu, num determinado momento, as investigações, depois descobriram um foro privilegiado que joga para um outro nível da justiça do Rio de Janeiro. Para mim, Cacai, eu começo a achar que isso vai tornar claro a grande ligação do grupo que está no poder com os milicianos. E aí fica difícil acreditar, por exemplo, que as Forças Armadas, não digo o Exército, as Forças Armadas brasileiras aceitem se associar em qualquer projeto que tenha essa base, não é? Que é a base de uma grande corrupção, de violência, de tudo que há de pior neste país. E por isso que eu concordo com você quando eu acho que, se tivesse que haver um golpe, jamais seria com o Bolsonaro no poder. Mas isso aí, você acha que pode fazer com que estejamos... Bom, o comportamento do presidente a gente já viu que mudou. Desculpe, Temer hoje é o grande auxiliar dele, né? O conselheiro, o centrão. E Temer tem realmente um conhecimento profundo do Congresso Nacional. Será que, por causa disso, por exemplo, Edson Fachin abre a boca para falar um negócio desse? É uma pergunta. A segunda é o seguinte: por que o Congresso fica tão calado? Alcolumbre está trabalhando somente para se reeleger presidente do Senado. Rodrigo Maia, que tinha tido e tem tido, em algum momento, posições firmes, também está um pouco silencioso, porque ele não quer perder a possibilidade de influenciar no seu sucessor, já que ele não pode se candidatar a mais uma reeleição. Como é que você vê isso tudo junto aí, Cacai? Eu acho que o principal é o início da sua indagação, que na verdade é uma constatação, de que quando chegaram no Queiroz, eles chegaram na milícia. Quer dizer, ninguém em sã consciência pode ter dúvida de que o Queiroz representa a milícia, junto com aquele Adriano, que foi morto. O Queiroz deve estar morrendo de medo de ser morto. Então, assim, que isso é milícia não sou eu que digo, são as investigações que dizem. A proximidade dessa milícia com o governo instituído, ela é absolutamente avassaladora. Ela é de uma preocupação enorme. Eu tenho, e tenho defendido isso, já falei muitas vezes, assim, quando prenderam o Queiroz, foi muito interessante que imediatamente, não só o presidente se calou, porque, claro, sabia o tamanho da briga que tinha dentro de casa,
como os áulicos que estão ali ao seu redor, como mosca de padaria, também sumiram, de certa forma. Porque o Exército brasileiro não vai apoiar a milícia. Mário, Pois é. é muito diferente você imaginar um golpe planejado por um militar medíocre. O Bolsonaro é medíocre. Eu vi outro dia uma entrevista do presidente, do vice-presidente da República, eu fico com pena do Bolsonaro. Eu tenho vergonha alheia, eu sou muito antigo. O vice-presidente da República dizendo assim, não, porque o Bolsonaro, falando para o Heraldo Barbosa, que eu adoro, dizendo assim, não, ele só foi até capitão quando ele, até agora era só força física. Quando ele começaria a lidar com a questão da intelectualidade, ele saiu. Mais ou menos o que o vice disse é o seguinte, ele é um idiota. Ele é um despreparado. Você imagina um vice-presidente general da ativa dizer isso de um presidente da República. Então, assim, eu não tenho medo, tenho preocupação, porque o mundo é muito complexo, de que nós não teremos o apoio do Exército, do grande Exército. O Exército brasileiro é muito preparado. E é um exército que nós temos que dar crédito a ele. Ele não vai apoiar esse capitão de quinta aí, não. Claro que o poder é o poder, ele tem as PMs, ele tem um apoio nesse mundo que não é o primeiro mundo, mas ele tem um apoio razoável. Bem, mas o que me interessa? O que você vê? O Fachin, para mim, não tem nada a ver com isso. O Fachin, na minha visão, e conhecendo o Supremo Tribunal, ele não faz essa ligação óbvia. Ele faz uma ligação de poder interno do Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal é um poder que, pela fragilização do poder legislativo e pela mediocridade do poder executivo, e não existe vácuo de poder, o Supremo virou o grande poder. Essa é a verdade. O Supremo virou um poder que legisla. Eu tenho que ser coerente. Quando o Supremo veio legislar sobre homofobia, eu queria que o Congresso tivesse legislado, mas não o Supremo, eu sou um crítico. Quando o Gilmar determinou que o Lula não tomasse posse como ministro, que mudou a história do Brasil, porque se o Lula fosse chefe da Casa Civil, não teria provavelmente impeachment, eu fui um crítico, porque não cabia a ele fazer isso. Da mesma forma, quando o Alexandre proibiu o Ramagem de assumir a direção da Polícia Federal. Nós temos que parar de ter superpoderes, principalmente monocráticos. Mas a questão que você coloca, ela é de uma gravidade, de uma perplexidade tal, porque esse Queiroz, quando ele foi preso, Mário, pense comigo, que o presidente quedou-se inerte e sumiu. Medo, pânico. Ele sabe que está rondando atrás dele. Então eu pergunto assim, eu falei isso, eu não tenho certeza disso, mas eu me permito colocar, sou um advogado, sou um cidadão. Quando se pensou onde está o Queiroz? Uma pergunta que ecoou no Brasil inteiro. De repente descobriram. Foi preso. Há uma pergunta que ecoa pelo mundo inteiro. Quem matou Marielle? É o mesmo grupo? Quer dizer, nós temos o direito de pensar, nós temos o direito de querer o melhor para o país, para elucidar esses dramas, Mário. Eu não acho que o Fachin, de maneira alguma, deu uma decisão dessa pensando nisso. Eu acho que o Fachin, do meu ponto de vista, e respeitosamente, ele está vendo cada vez mais a importância do Supremo Tribunal Federal. Penso que hoje não tem mais dúvida de que esse juiz que eles acreditaram é um juiz absolutamente parcial, que tinha um projeto político, instrumentalizou, primeiro a justiça lá do Paraná, mas conseguiu, de certa forma, influenciar e instrumentalizar o Poder Judiciário, mesmo no Supremo Tribunal. O Supremo deve ao país esse enfrentamento. O Supremo deve ao país o enfrentamento desse juiz que humilhou o Poder Judiciário, que instrumentalizou o Poder Judiciário. Nós vamos saber em muito pouco tempo, espero, quem é o Poder Judiciário brasileiro. O que é o Poder Judiciário? Quem é uma coisa, o que é outra. São as duas questões
que nós vamos ter que decidir em muito pouco tempo. E enquanto isso, a gente vai resistindo. Não é, Cacai? O que nos resta? Meu querido amigo, muitíssimo obrigado, viu? Que bom conversar com você. Você não pode imaginar a força que você me dá e certamente é quem está nos vendo e nos ouvindo. Pode ter certeza disso. E tenha certeza que aqui você tem um amigo, um admirador e um companheiro de lutas ao seu lado, para o que der e vier, viu? Um grande abraço e muitíssimo obrigado, meu querido amigo Cacai. Mário, muito obrigado. É uma alegria, um alento mesmo, assim, a gente poder, num dia tão complicado em que a gente não sabe para que lado esse país vai, com 110 mil mortos, eu saber que aí na Bahia eu tenho uma voz lúcida, uma mente que pensa como eu, uma mente de resistência, uma mente humanista. E assim, com o maior carinho, Mário, eu acho que essa possibilidade de discussão ainda do que nós estamos fazendo da vida é que nos sustenta. Eu escrevi um artigo, se os seus amigos que nos ouvem e você especialmente puder ler, no 360, chamado Angústia e Dor, Eu vou ler. onde eu falei um pouco sobre essa angústia enorme que nós temos que fazer, que nós temos que viver, que nós temos que suportar nesse momento de não é só de isolamento, é de uma certa perplexidade existencial. Fernando Pessoa tem uma coisa enorme que ele fala sobre o pasmo essencial que teria uma criança se ao nascer soubesse que nascera deveras. Se eu soubesse que estava nascendo a cada dia para essa perplexidade da vida, eu não sei se eu resistiria. Então é melhor continuar discutindo com você, com seus amigos e com nossos amigos essa espécie de esperança que ainda conseguimos manter. Muito obrigado. Alegria enorme. E a saudade da Bahia é uma das coisas que me mantém. Muito bem, Cacá. E brevemente, acabando isso, a gente vai se encontrar pessoalmente para conversar Sem dúvida. muito, viu?